Bom dia, bom dia! Hoje, terça-feira, dia 6, né? Dia 6. Começando às 6h02, mais uma live. A gente falando sobre esse grande livro, Conversando com Deus. E a gente vai estar hoje na página 67. Bom dia, Dona Inês. Bom dia, pessoal. E a gente vai começar, né, falando um pouquinho do que a gente leu ontem, né? Fazendo uma recapitulação. Dani Cássio, ó, Nicásio, te espero hoje lá, hein? 6h30, não esquece. 6h30 da tarde lá na clínica. Tá? Então hoje fica o convite para todos os homens aí, tá? Hoje vai ter encontro com homens, bate-papo masculino. A gente vai falar sobre vários temas, né? Vai criar um encontro bem legal para a gente conversar sobre esse aspecto que às vezes não é tão abordado, né? Tem vários encontros de mulheres aí, mas de homens é difícil ter. E a gente vai estar fazendo esse movimento lá na clínica, tá? E ontem a gente leu um pouquinho, né, esse livro, e Deus falava sobre o quê? Sobre não decidir é decidir. Então a procrastinação, você já está tomando uma decisão, né? Você está sempre decidindo, sempre tem o Y na frente. Amor e medo, tá? Se eu não faço algo, muitas vezes pode ser por medo, né? Isso já é um ato de fazer, tá? Não fazer já é fazer. Por isso que a gente está sempre decidindo, tá? Então assim, a gente quer salvar várias coisas, várias pessoas, né? Mas ele fala aqui: vocês dizem que há bons motivos para 40 mil pessoas morrerem de fome a cada dia, mas falam que é um ato de amor trazer 50 pessoas novas à vida. Sobra 10 aí, né? Então aonde que está o amor nisso aí, né? Nessa progressão aritmética aí de nascimento e morte, né? Então assim, vamos começar aqui? A Terra está como está por causa de vocês e das escolhas que fizeram ou deixaram de fazer. Suas próprias vidas estão como estão por causa de vocês e das escolhas que fizeram ou deixaram de fazer. Mas eu não escolhi ser atropelado por aquele caminhão, não escolhi ser roubado por aquele ladrão ou estuprado por aquele maníaco. Há pessoas no mundo que poderiam dizer isso. Todos vocês produziram as condições que criam no ladrão o desejo ou a necessidade de roubar. Todos vocês criaram a consciência que torna o estupro possível. É quando veem em si mesmos o que causou o crime que finalmente começam a corrigir a condição que lhe deu origem. Alimentem os famintos, deem dignidade aos pobres e oportunidade aos menos afortunados. Ponham fim aos preconceitos que fazem as pessoas ficarem confusas e raivosas, com poucas perspectivas de um futuro melhor. Deixem de lado os seus tabus absurdos e as restrições que dizem respeito à energia sexual. Em vez disso, ajudem as outras pessoas a compreenderem o seu milagre e a canalizá-la corretamente. Façam essas coisas e terão dado um grande passo na direção do fim do roubo e do estupro. Quanto ao chamado acidente, o caminhão na curva, o tijolo que cai do alto, aprendam a vê-lo como uma pequena parte de um mosaico maior. Vocês foram para a Terra para elaborar um plano individual para a sua própria salvação. No entanto, salvar-se não significa livrar-se das armadilhas do demônio. Não existe demônio e nem inferno. Vocês estão se salvando do descuido da não realização. Essa batalha não pode ser perdida. Vocês não podem falhar. Portanto, não se trata de uma batalha,
é apenas um processo. Mas, se não souberem disso, acharão que é uma luta constante. Podem até mesmo acreditar na luta durante o tempo suficiente para criar toda uma religião em torno dela. Esta religião lhes ensinará que a luta é o objetivo de tudo, o que é um falso ensinamento. Não é lutando que o processo continua, é rendendo-se que a vitória é assegurada. Olha só, gente, bem profundo. Não é lutando que a vitória é assegurada, né? É rendendo-se. Os acidentes acontecem porque acontecem. Certos elementos do processo da vida se juntam de um determinado modo em um dado momento e com resultados estipulados, que vocês chamam de desastrosos, por seus motivos particulares. Contudo, podem não ser desastrosos, dada a determinação da sua alma. Eu lhes digo, não existe coincidência e nada acontece por acaso. Vocês atraem para si todos os eventos, para poderem criar e experimentar quem realmente são. Todos os verdadeiros mestres sabem disso. Esse é o motivo pelo qual ficam imperturbáveis diante das piores experiências da vida, como vocês as definiram. Os grandes mestres de sua religião cristã entendem isso. Sabem que Jesus não ficou perturbado com a crucificação, mas a esperou. Ele poderia tê-la evitado, mas não a evitou. Poderia ter interrompido o processo em qualquer ponto. Tinha tal poder, porém não fez isso. Permitiu-se ser crucificado para ser a salvação eterna do homem. Vejam, disse ele, o que posso fazer? Vejam o que é verdade e saibam que também farão essas coisas e muitas outras. Eu não disse que são deuses, mas vocês não creem. Olha, e saibam que também farão essas coisas e muitas outras. Eu não disse que são deuses, mas vocês não creem. Se não puderem acreditar nisso, confiem em si mesmos e em mim. A compaixão de Jesus era tanta que ele implorou por uma forma e a criou, de causar tamanho impacto no mundo que todos poderiam ir para o céu. Realização pessoal, entre aspas, senão de outro modo, através dele, porque ele venceu o sofrimento e a morte, e vocês podem fazer o mesmo. O maior ensinamento de Cristo não foi que vocês terão vida eterna, mas que têm. Não que terão fraternidade em Deus, mas que têm. Não que terão tudo o que pedirem, mas que têm. Tudo o que é preciso é saber disso, porque vocês criaram a sua realidade e a vida só poderá ser para vocês como pensam que será. Pensar é o primeiro passo na criação. Deus Pai é pensamento. Seu pensamento é o Pai que dá origem a todas as coisas. Essa é uma das leis de que devemos nos lembrar. Olha só. Então, todo pensamento é a origem, é o Pai. Então, como é que estão nossos pensamentos, né, gente? Como é que nossos pensamentos de escassez, de falta de amor, Então, qual é o nosso pensamento primordial? Qual é aquele pensamento que a gente faz de manhã cedo, quando levanta, quando sai da cama, né? Eu vou direto, né, ver as mídias sociais, eu vou direto ver o que o mundo está acontecendo, ou eu primeiro foco no meu interior, eu foco no Deus que está dentro de mim,
Olha lá, mais um momento fantástico. Sol nascendo, gente, olha lá. Estamos aqui. Esse momento é perfeito, né? Esse momento é o momento que o nosso astro rei aí vem iluminando a nossa terra, vem iluminando nossos corpos aí, trazendo vida, né? Essa é uma das leis de que devemos nos lembrar. Sim, o Senhor pode me dizer quais são as outras? Eu disse para vocês quais são todas elas, desde o início dos tempos, repetidamente. Eu lhes enviei um mestre após o outro. Vocês não ouvem os meus mestres, vocês os matam. Mas por quê? Por que matamos os mais santos entre nós? Nós os matamos ou desonramos, o que é a mesma coisa. Por quê? Toma uma água. Porque eles se opõem a todos os seus pensamentos que negariam a mim. E vocês negam a mim quando negam a si mesmos. Por que eu ia querer negar ao Senhor ou a mim? Porque tem medo. E porque minhas promessas são boas demais para serem verdade. Porque não conseguem aceitar a verdade maior. E por isso tem de contentar-se com uma espiritualidade que ensina medo, dependência e intolerância, em vez de amor, poder e aceitação. Você está cheio de medo. E o seu maior medo é de que a minha maior promessa possa ser a maior mentira da vida. E então, cria a maior fantasia que pode para defender-se disso. Afirma que qualquer promessa que lhe dá poder e garante o amor de Deus deve ser a falsa promessa do demônio. Diz a si mesmo que Deus nunca faria tal promessa, apenas o demônio, para tentá-lo a negar a verdadeira identidade de Deus como uma identidade temível, ciumenta e vingativa, que julga e pune. Apesar do fato de que essa descrição se encaixaria melhor na de um demônio, se existisse um, entre aspas, entre parênteses, você atribuiu características demoníacas a Deus para convencer-se a não aceitar as promessas divinas de seu Criador ou as qualidades divinas do seu eu. Tamanho é o poder do medo. Olha só, gente. Então aqui a gente vem dentro de várias vidas já sendo construído muito em cima do medo, né? Dentro das religiões, olha, se você não ir para a missa, se você não fizer isso, você vai para o inferno, isso é tentação do demônio, de Satanás. E nada disso na realidade existe, porque tudo é criação de Deus, né? O demônio, né? Os espíritos, né? Que a gente chama de malignos, espíritos da escuridão, nada mais são do que irmãos nossos que estão vivendo dentro do medo, dentro da escuridão, para experimentar o que não são, para saber o que são. Lembra da parábola da pequena alma? Então esse processo, né, é um processo contínuo, um processo infinito, onde várias almas vão passar pela escuridão para entender o que não são, para saber o que são, porque elas estão vivendo esse processo da materialidade, né? E a gente colocar esses atributos, né, de um Deus ciumento, de um Deus que precisa de ser glorificado, de um Deus que precisa receber oferendas, tudo isso, né? É o que? Ele não necessita de nada, porque ele já é potência de tudo, né?
Então isso é uma criação humana, é uma criação desse aspecto da terceira dimensão, né? Que tem a base em cima do sentimento de medo, não no sentimento de amor. O amor ele liberta, o amor ele entende, o amor ele está o tempo todo prosperando dentro de vários atributos divinos. Vamos lá. Eu estou tentando me livrar do medo. O Senhor me falará novamente mais sobre as leis. A primeira lei é que você pode ser, fazer e ter tudo que imaginar. A segunda lei é que você atrai aquilo que teme. Por quê? Então olha aí. A primeira lei é que você pode ser, olha a sequência, ser, fazer e ter tudo que imaginar. A segunda lei é que você atrai aquilo que teme. Então, se você se sente próspero, você faz coisas prósperas e daí você tem coisas prósperas. Se você não tem mais medo, o que acontece? O negócio só flui, gente, só flui. Você tem autoconfiança e essa autoconfiança ela reverbera no seu campo, né? Eu vejo muito lá na clínica os pacientes que chegam para fazer reabilitação, tratamentos grandes, né? A gente precisa, como paciente, né? Como paciente a gente precisa sentir a confiança. Pode dizer que os animais, eles sentem muito mais com a gente quando a gente tem medo, né? Então a gente pode virar uma presa ou esse animal se afastar da gente. Nunca vai haver uma relação saudável onde houver medo. Nunca vai haver. Ou você vai atacar ou você vai ter uma repulsa. Né? Isso acontece muito com os animais, né? O cachorro, o leão, né? Esses animais, todos os animais, todos eles, né? E isso também acontece entre os seres humanos. Quando eu estou com a autoestima alta, autoconfiante, o que acontece? Pessoas vão chegar e vão sentir por ressonância essa vibração de autoconfiança e é onde elas se entregam para fazer negócios, para fazer tratamento. Então muita gente que não tá, fala assim, oi Michele, tudo bom? Oi Cláudia. Então assim, muitas pessoas que às vezes falam assim, meu negócio não vira, meu negócio não vai, é o que? É a sua vibração. Eu agora passei ali 4 meses, né gente, 4 meses em baixa, né? Depois da separação, tudo. Então eu estava triste, eu estava não estava legal, né? Então assim, eu fui pro eu inferior. E esse eu inferior, o que causou? Causou a baixa da minha vibração, a baixa do meu campo áureo, a baixa da minha autossuficiência, a minha baixa da minha autoestima. E o que acontece? A clínica do mesmo jeito foi pro mesmo lugar, né? Não ressoava. A mesma coisa. Se eu desligo uma luz, se eu desligo a minha luz, eu deixo ela né? Poucas pessoas vão ver, poucas pessoas vão se aproximar. Se eu aumento a luz, né? Então a gente tem que ser farol na vida das pessoas. Então eu sou um grande farol na área odontológica, né? Com o desempenho que tenho, com as funções que determina, todo o engajamento da clínica, né? Uma das maiores clínicas que tem aqui no sul do Brasil. Por quê? Por causa que a gente desempenha um trabalho muito forte de resultado, né? Então, ser, fazer e ter é a primeira lei. Então, eu me sinto forte, eu me sinto capaz. Por me sentir capaz, eu vou lá e faço. E daí eu tenho resultado. Eu tenho resultado da prosperidade, eu tenho resultado no campo vibracional, na saúde, em vários aspectos, né? E a segunda lei é o quê? Você atrai aquilo que tem.
Tudo aquilo que você tem medo, gente, você tem medo de ficar pobre. Você está atraindo aquilo. Você tem medo de uma doença, né? Você tem medo de comer algo e passar mal. Você tem medo de acidente. Isso acontece muitos problemas entre mãe e filho. A mãe tem muito medo que aconteça algo com o filho e aquele medo faz com que aconteça. Tá? Isso é uma lei hermética, tá, gente? Não é crença, ai meu Deus, mas não é bem assim, não. É assim. É uma vibração, uma frequência. Eu posso ficar com medo de ser atropelado. Ou eu posso falar assim, nossa, que estrada bonita, né? Vou transitar, vou passar por essa estrada, né? De uma maneira que eu vou conseguir olhar essa estrada e vou contemplar ela, né? Tá vendo que muda só o quê? A maneira como eu enxergo, com a maneira como eu lido com tudo que está ao meu redor. Eu posso achar que esse sol aqui, ele está prejudicando a minha pele, né? Poxa, eu não passei protetor, tudo, tô aqui de regata, né? Ou eu posso falar assim, nossa, estou me alimentando de energia divina, estou tendo vitamina D, poxa, vou pegar um bronze, estou me sentindo energizado. Tá vendo como a mudança no mindset aqui, ó, a mudança do observador, a mudança do ser, faz com que tudo mude, todo o resultado muda, né? Eu sou um cara que não passo protetor, né? Não passo. E nem por isso eu me queimo, nem por isso eu tenho problema de câncer, nem por isso eu tenho problemas de pele, né? Mas porque sempre quando eu estou em contato com o sol, eu estou alegre, eu estou sempre em contemplação, sentindo o calor do sol, sentindo a vitalidade do sol, tendo um agradecimento. E essa vibração do agradecer gera o quê? Gera um campo alto de saúde. O que é saúde? Harmonia. A doença está na desarmonia. Na desarmonia, né? Doença é igual desarmonia, tá? Então essas duas leis, gente, a gente sempre tem que observar ela o tempo inteiro. A primeira lei é que você pode ser, fazer e ter tudo que imaginar. Tudo mesmo. E a segunda lei é que você atrai aquilo que tem. Daí ele pergunta, o Neil, por quê? Vamos lá? A emoção é a força que atrai. Você experimentará aquilo que teme muito. Um animal, eu estava acabando de ler, de falar para vocês palavras que vêm de dentro, e ele vai falar sobre isso. Olha aí. A emoção é a força que atrai. Você experimentará aquilo que teme muito. Um animal que considera uma força de vida inferior, embora os animais ajam com mais integridade e coerência do que os seres humanos, sabe imediatamente se você tem medo dele ou não. As plantas, que consideram uma forma de vida ainda mais inferior, reagem às pessoas que as amam muito melhor do que as que não se importam com elas. Quem não fez o teste do arroz, o teste do feijão, né? O teste da flor, faça o teste, tá? Pega um pouquinho de arroz, tá? Pega um pouquinho de arroz, coloca num pote e coloca num outro de vidro, e para um tu vai falar assim, eu te amo, eu te amo, eu te amo, todo dia. E pro outro, e tu fala assim, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. Pode colocar um do lado do outro, eu já fiz o teste, tá, gente? É real, é real, é real, é real, tá? Um fica perfeito, o outro começa a embolorar, começa a ficar todo degradado. Então, o que não é o que entra. Claro que a gente tem que cuidar com a nossa alimentação, claro que a gente tem que cuidar com o que a gente coloca para dentro do nosso corpo, mas não é só o que entra, é o que a gente ressona, né? A vibração que a gente consegue ter no momento que a gente está vivendo. Essa emanação dessa emoção vai fazer com que haja uma desarmonia
ou uma harmonia, uma doença ou uma saúde, né? Vamos lá então. Nada disso é coincidência. Não existe coincidência no universo. Só existe um grande projeto, um incrível floco de neve. Emoção é energia em atividade. Quando você ativa energia, cria efeito. Se ativar energia suficiente, criará matéria. Matéria é energia acumulada, ativada. Se você manipular a energia por tempo suficiente de um determinado modo, obterá a matéria. Todos os mestres conhecem essa lei. É a alquimia do universo, o segredo de toda a vida. O pensamento é pura energia. Todos os pensamentos que você tem, teve ou terá são criativos. A energia do seu pensamento nunca acaba, nunca. Deixa a sua essência e a sua mente no universo, expandindo-se para sempre. Um pensamento é eterno. Todos os pensamentos se solidificam, encontram outros pensamentos, zigue-zagueando em um zigue-zagueando. Olha. Meu Deus. Zigue-zagueando em um incrível labirinto de energia, criando uma forma sempre mutante de indescritível beleza e inacreditável complexidade. Olha a responsabilidade aqui nesse parágrafo que a gente tem que ter nos pensamentos. O que eu tenho pensado? O que eu tenho pensado de mim mesmo? Eu me olho no espelho. Então aqui tem uma tarefa, gente. Tem uma tarefa no meu livro, aqui no Avivamento da Alegria, tá? Que é uma tarefa, a primeira tarefa, tá? É que você vá de encontro ao espelho, nu, né? Ó, tu vai na frente do espelho, tá? Tira a roupa toda, vai pra frente do espelho e você vai se encarar. Você vai ver a matéria que você criou, que é o seu corpo. Você cria o seu corpo. Essa fisionomia que você enxerga é criação sua, né? A cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, o formato do seu rosto, os dentes. Bom dia, Juarez. Tudo que você vê, você está criando. Então o corpo, ó, temos um médico aqui da Integrativa, ele pode falar um pouquinho sobre isso, né? Tudo que você vê, você está vendo o quê? Um reflexo da sua criação vibracional, né? Tanto é que a primeira lei está aqui, ó: ser, fazer e ter. Ser é o que? O estado vibracional. Fazer é quando eu penso e a minha vibração é canalizada para algo. E ter é o resultado. Então, você tem esse corpo. Por quê? Ele foi formado pelos seus pensamentos. Olha só, um chazinho aqui da Lu. Gratidão, Lu. Olha só. Ai, dá pra sentir o amor aqui, ó. Esse cheirinho, esse quentinho. Muito bom, muito bom. Então, gente, né? Emoção é energia em atividade, tá? Quando você ativa a energia, cria efeito. Se ativa energia suficiente, criará matéria, né? Quantos, ó, Jesus criou matéria, Sai Baba criava matéria, né? Então vários gurus que já passaram pela Terra criaram matéria, tá? Então assim, não foi só Jesus, né? Vários gurus, vários seres iluminados criam matéria, porque eles entendem como funciona o ser, o fazer e o ter. Eles estão conectados totalmente com a matriz divina, com Deus. Eles entendem, eles são Deus, um Deus diminuto, tendo a experiência aqui.
Então eles entendem como funciona o processo da matéria. Por isso que eles conseguem fazer essa alquimia, né, do universo, que é o segredo de toda a vida. O pensamento é pura energia. Todos os pensamentos que você tem, teve ou terá são criativos. A energia do seu pensamento nunca acaba. Nunca. Deixa a sua essência e a sua mente no universo, expandindo-se para sempre. Um pensamento é eterno. Fiz questão de repetir esse parágrafo. Um pensamento que você tem é eterno. Olha a responsabilidade que você tem de estar pensando o que você está pensando. Esses são pensamentos que vão elevar as outras pessoas? São pensamentos que vão elevar você? Ou são pensamentos que vão denegrir, vão criar destruição? Eu sei que é difícil. Eu estou falando aqui para vocês, mas estou falando para mim também. Quantos pensamentos que eu tive já de dar umas porradas, né? Pensamento de ir lá tirar satisfação, de pô, que isso, né? De não ter aceitação do que é. E é isso, né? Todos os pensamentos, eles vão se solidificando, eles vão encontrando uns pensamentos e outros, e vão criando o quê? O que a gente pode chamar de beleza ou desgraça. Por isso que os eventos que acontecem, né, naturais, é o que? O entrelaçamento de todos os pensamentos dos seres da Terra, que entra em precipitação e vibra naquilo e aquilo acontece, né? Não é só o seu pensamento, você é coparticipativo. Vamos lá. Energia similar atrai energia similar, formando, para usar palavras simples, massas de energias do tipo similar. Quando massas suficientes de energia similar se encontram, grudam umas às outras. Para usar outro termo simples, é preciso uma quantidade enorme de energia similar para formar matéria. Mas a matéria se formará de pura energia. Na verdade, é o único modo pelo qual pode formar-se. Quando a energia se torna matéria, continua a ser matéria durante muito tempo, a menos que seja desintegrada por uma forma de energia oposta ou dissimilar. Essa energia dissimilar, agindo sobre a matéria, de fato a desintegra, liberando a pura energia da qual era formada. Em termos elementares, essa é a teoria por trás da bomba atômica de vocês. Einstein chegou mais perto do que qualquer outro ser humano, antes ou depois de descobrir e explicar o segredo criativo do universo. Agora, você deveria entender melhor como pessoas de mente similar podem trabalhar juntas para criar uma realidade ideal. A frase, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, torna-se muito mais significativa. É claro que quando sociedades inteiras pensam em um determinado modo, com muita frequência acontecem coisas surpreendentes. Nem todas necessariamente desejáveis. Por exemplo, uma sociedade que vive sempre com medo, de fato, inevitavelmente produz o que teme mais. Da mesma forma, grandes comunidades ou congregações com frequência encontram um poder milagroso no pensamento combinado, ou no que algumas pessoas chamam de oração comum. E deve ser deixado claro que até mesmo os indivíduos, se seus pensamentos, suas preces e esperanças, seus desejos, sonhos e medos forem muito fortes, podem produzir esse resultado. Jesus fez isso regularmente. Entendeu como manipular energia e matéria, como rearranjá-las, redistribuí-las e controlá-las totalmente. Muitos mestres sabiam disso. Muitos sabem agora. Você também pode saber, neste exato momento.
Olha só, gente. Então eu vou dar um break aqui, ó. Porque você atrai, né, as massas similares. Então todas as pessoas que estão ao seu redor, você sempre é ao meio delas, tá? Você atraiu aquelas pessoas por ressonância, porque você o que é similar, né? Então normalmente a gente vai xingar aquelas pessoas que estão perto da gente, né? Bom dia, Lô. A gente vai olhar às vezes para o nosso cônjuge, a gente vai olhar para nosso parceiro, mas aquela pessoa ela é similar, porque ela está perto da gente. Então aqui Deus está falando das massas de energia do tipo similar. As massas se encontram, se grudam umas às outras, né? Então o que acontece? E tudo está em mutação. A única certeza é a mudança. Por isso que muitas vezes a gente vai se separar de pessoas, até de parentes, né? De amigos, vai mudar a amizade, vai mudar de lugar, de cidade, de trabalho, né? Porque a nossa vibração vai fazer com que essa massa da matéria, a matéria que está aqui, nosso corpo, ela não consiga mais permanecer perto, porque a vibração que trouxe já não é a vibração que vai manter ela ali, então ela vai se separar. Por isso que tudo é transitório em nossa vida, tudo é transitório, né? Tudo é transitório. A nossa fisionomia ela é transitória, né? Nossos hábitos, né? As nossas vontades. Eu tinha muitas vontades que eu tinha há 10 anos atrás, que hoje eu não tenho mais, né? Lugares que eu frequentava que hoje eu não frequento mais, pessoas que eu andava que hoje eu não ando mais. Por quê? Porque a gente vai mudando, a nossa vibração vai mudando, né? Muitos dizem que estamos se iluminando. Eu digo, estamos mudando, porque a iluminação é um estado, é uma percepção de si mesmo, né? E enquanto eu estiver nesse processo de separação, de eu querer, né, de não aceitação, eu ainda não estarei iluminado, né? Vamos lá. Então a gente pode trabalhar com a matéria. E o que faz a gente formar a matéria, gente? Constância. Essa senhora constância. Essa senhora tão antiga, constância. Pode ver, se tudo que tu fizer você tiver constância, se você guardar dinheiro, pode ser pouco, pode ser R$100 por mês, você guarda, você vai ter um montante, você vai ter matéria, você tem energia. Se eu fizer academia todo dia, eu vou ter músculos. Se eu fizer corrida, eu vou ter mais suficiência cardíaca. Tudo que eu colocar constância, né, e foco e determinação, eu consigo construir. Mas eu preciso constância. O grande problema hoje do ser humano é a constância. Eu vi uma nota agora aqui do governador de São Paulo proibindo TikTok, Instagram, as redes sociais nas escolas. Ótimo isso, perfeito. Por quê? Ele tira a nossa presença. Ele tira o nosso maior princípio, que é o quê? A constância. Numa escola você precisa ter o quê? Você precisa estar concentrado, você está prestando atenção no professor, você precisa estar se relacionando com os colegas, não vendo besteirinha. Então foi uma atitude perfeita. Eu sou totalmente contra crianças terem celular, né? Crianças terem iPad.
As minhas filhas têm, não por minha vontade. Isso até era uma das nossas brigas, né? Por quê? Porque isso tira o quê? O momento de ela, mas não tem nada para fazer. Que bom! Começa a contar os azulejos, começa a olhar em volta. Esse ócio gera um ócio criativo. Realmente, não é para ter... Tem vezes na vida que não é para você fazer nada. É para você só ficar com você mesmo, observando. E hoje a gente vê que essa necessidade que o mundo nos coloca de entretenimento, de estar fazendo alguma coisa, faz que a gente gere muita ansiedade e a gente não consiga ter a constância. A gente não consegue ter constância para escrever um livro. Quando eu fui fazer esse livro, gente, eu acordava 3 da manhã para não ter barulho, para não perder o foco, para não perder o fio da meada. Não tem o fio da meada? O que é o fio da meada? Tu tá concentrado para ter o que? Lógica. Né? Tem coisa pior que vai falar com uma pessoa e a pessoa não te olha nos olhos, a pessoa não está presente, ela está no celular, ela está falando com o outro, ela está falando com aqui, e tu fala, e tu fala assim, entendeu? Ela, entendi, então repete o que eu falei. A pessoa não repete. Isso acontece muito hoje nas nossas relações, muito. A pessoa está de corpo ali, está um corpo só, mas o pensamento, a ideia dela está muito longe. Essa falta de conexão faz com que haja os grandes isolamentos, né? Às vezes as pessoas estão com muitas pessoas, mas se sentem muito sozinhas. Então esse vai ser um dos temas que a gente vai discutir hoje, né? Vai colocar na pauta do encontro, do bate-papo de homens que vai ter lá na clínica às 6h30 da tarde. É gratuito, tá, gente? Então, você, mulher que está aqui, você, homem, né? Mulher, fala pro seu marido, fala pros seus amigos, ir lá na clínica, tá? E a gente vai estar falando sobre temas mais profundos, tá, gente? Temas mais profundos. Esse é o grande objetivo desse grupo, tá? Então, massas de energia similar. Olhe as pessoas que você está ao redor, né? Olhe a sua família, veja, porque eles estão mostrando um pouco de você. Pouco não, muito de você. Muito de você. E vê se você concorda com essa maneira ou não. Normalmente eles são seus espelhos. Vamos lá, temos 15 minutos. Quero completar esse tema aqui. Então, você pode saber neste exato momento. Então, você pode criar a matéria, você pode trabalhar a matéria. Esse é o conhecimento do bem e do mal que Adão e Eva partilharam. Só pode haver vida como vocês a conhecem depois que eles compreenderam isso. Adão e Eva, os nomes míticos que vocês deram ao primeiro homem e à primeira mulher, foram o pai e a mãe da experiência humana. O que tem sido descrito como a queda de Adão, na verdade foi seu erguimento, o maior evento isolado na história da humanidade, porque sem ele, o mundo da relatividade nunca existiria. O ato de Adão e Eva não foi o pecado original. Na verdade, foi a primeira bênção. Vocês deveriam agradecer-lhes do fundo de seus corações, porque sendo os primeiros a fazer a escolha errada, produziram a possibilidade de fazer a escolha certa, de fazer qualquer escolha. Olha só, gente, esse parágrafo aqui, para quem é religioso, é um tiro no peito. Até eu que tenho, olha, já passei bastante aqui, ainda às vezes me incomoda.
tá? Porque a gente tem muito gravado o catolicismo, né? A gente tem muito gravado todo esse pecado original, né? Olha só, eu vou ler de novo. O que tem sido descrito como a queda de Adão, na verdade, foi o seu erguimento, o maior evento isolado na história da humanidade. Porque sem ele, o mundo da relatividade nunca existiria. O ato de Adão e Eva não foi o pecado original. Na verdade, foi a primeira bênção. Vocês deveriam agradecer-lhes do fundo de seus corações, porque sendo o primeiro a fazer a escolha errada, produziram a possibilidade de fazer qualquer escolha. Em sua mitologia, vocês tornaram Eva a má, a tentadora que comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, e induziu Adão a fazer o mesmo. Essa mitologia lhes permitiu tornar, desde então, a mulher a ruína, entre aspas, do homem, o que resultou em todos os tipos de deturpação da realidade, sem falar nas visões distorcidas do sexo e nas confusões. Como é possível sentir-se tão bem com algo tão ruim? O que vocês temem mais os perseguirá. O medo os atrairá como um imã. Todos os escritos sagrados de todas as crenças e tradições religiosas que criaram contêm a clara advertência: não temeis. Acham que isso é por acaso? As leis são muito simples. Número 1, o pensamento é criativo. Número 2, o medo atrai como energia. 3, o amor é tudo que existe. Agora o Senhor me deixou confuso. Como o amor pode ser tudo que existe se o medo atrai como energia? Eita, é bem verdade, né? Olha só, agora complicou aqui. Vamos lá, temos 10 minutos aí. O amor é a realidade máxima, a única, tudo. O sentimento do amor é a sua experiência de Deus. Na verdade maior, o amor é tudo que existe, existiu e existirá. Quando vocês forem para a esfera do absoluto, irão para a esfera do amor. A esfera do relativo foi criada para que eu pudesse experimentar o meu eu. Isso já foi explicado. E não torna a esfera do relativo real. Ela é uma realidade criada que eu e vocês projetamos para podermos nos conhecer experimentalmente. Entretanto, a criação pode parecer muito real. O objetivo é parecer tão real que nós a aceitamos como verdadeira. Assim, eu pude criar algo mais além de mim mesmo. Embora em termos exatos, me perdi aqui. Embora em termos exatos isso seja impossível, porque Deus é, eu sou tudo que é. Ao criar algo mais, a esfera do relativo, eu produzi um ambiente em que vocês podem escolher ser Deus, em vez de simplesmente lhes dizerem que são deuses. Experimentar a divindade como um ato de criação, em vez de como um conceito, em que a pequena vela sob o sol, a pequena alma pode conhecer-se como a luz. Olha só, gente, olha que potência, olha só que potência. Bem isso, a religiosidade exclui pessoas, Jesus as ama. É isso aí. Bem isso. Corretamente. Correta, Márcia. Olha só, gente, o que Deus fala aqui. Tudo é amor. Deus criou essa experiência aqui da terra, essa experiência da alma, da pequena alma, para a gente se experimentar. Então, por isso que Eva e Adão, quando, entre aspas, cometeram o pecado original, que ele fala que foi a grande bênção,
deu-se o quê? O poder de ter todas as escolhas, sejam elas dentro da luz ou dentro da escuridão, né? Mas de qualquer maneira, mesmo você estando dentro da escuridão, você vai um dia voltar à luz, porque você é um ser eterno. E aqui a gente tem o poder de escolha, o poder de ser Deus, o poder co-criador. Eu digo co-criador porque tudo já está criado, né? Nós estamos só pegando, né, e fazendo a nossa sopinha, né? Mas tudo já está criado. E nós temos essa relatividade, né? Essa expressão muito clara de Deus aqui agora. Tudo que você quiser fazer, você pode fazer. Nada e ninguém pode te bloquear. Hoje a gente e cada vez mais a gente está tendo essa liberdade, né? Através dos meios de comunicação, através dos meios de transporte, através do que? Dos meios de obter o conhecimento, de obter a sabedoria, de conectar a sabedoria, né? Porque a sabedoria você já tem. O medo é outro extremo do amor, é a polaridade primária. Ao criar a esfera do relativo, eu criei primeiro o oposto de mim mesmo. Agora, na esfera em que vocês vivem no plano físico, há apenas 2 pontos de existência, o medo e o amor. Os pensamentos baseados no medo produzirão um tipo de manifestação no plano físico, e os baseados no amor produzirão outro. Os mestres que viveram em seu planeta descobriram o segredo do mundo relativo e se recusaram a reconhecer a sua realidade. Em resumo, os mestres são aqueles que escolhem apenas o amor, em todas as situações e em todos os momentos. Mesmo quando estavam sendo mortos, amavam seus assassinos. Mesmo quando estavam sendo perseguidos, amavam seus opressores. É muito difícil para vocês entenderem isso, mais ainda imitar. Mas é o que todos os mestres sempre fizeram. Não importa qual seja a filosofia, a tradição, a religião, é o que todos os mestres sempre fizeram. Esse exemplo e essa lição foram apresentados muito claramente para vocês, inúmeras vezes, através dos tempos, em todos os lugares, durante as suas vidas inteiras e em todos os momentos. O universo usou de todos os meios para mostrar-lhes essa verdade, em canções e histórias, poesia, dança, palavras e movimentos, em figuras móveis que vocês chamam de filmes, e em conjunto de palavras que chamam de livros. Essa verdade foi proclamada da montanha mais alta e seus sussurros foi ouvido no lugar mais baixo. Ecoou nos corredores de toda a experiência humana. O amor é a resposta, mas vocês não ouviram. Agora, neste livro, você me pergunta novamente o que eu já lhe disse inúmeras vezes, de inúmeros modos, porém, eu lhe direi de novo. Aqui, neste livro, ouvirá agora, realmente ouvirá. Você acha que eu trouxe a esses escritos? O que você acha que eu trouxe a esses escritos? Por que estão em suas mãos? Acha que eu não sei o que estou fazendo? Não existe coincidências no universo. Eu ouvi o lamento do seu coração. Eu vi a busca da sua alma. Sei o quanto você tem desejado a verdade, na alegria e na tristeza. Clamou por ela constantemente. Fez súplicas a mim. Revele seus motivos para mim. Este é o meu trabalho. Realizo-o em termos tão claros que você não pode deixar de entender. Em uma linguagem tão simples que não pode ficar confuso. Em um vocabulário tão comum que não pode perder-se no palavreado. Então vá em frente. Pergunte-me tudo. Eu
encontrarei um modo de responder. Usarei todo o universo para isso. Portanto, fique alerta. Esse livro está longe de ser o meu único instrumento. Você pode fazer uma pergunta e depois colocá-la de lado. Mas observe. Esteja atento. A letra da próxima canção que ouvir, as instruções, as informações no próximo artigo que ler, o roteiro do próximo filme que assistir, as palavras da próxima pessoa que encontrar, ou o murmúrio do próximo rio, do oceano ou da brisa que acariciar os seus ouvidos. Todos esses instrumentos são meus, todos esses caminhos estão abertos para mim. Eu lhe falarei e você me ouvirá. Eu o procurarei e você me achará e me chamará. Então eu lhe mostrarei que sempre estive presente, sempre. É aqui que a gente acaba esse capítulo 1, amanhã a gente vai falar sobre o capítulo 2, tá? Gente, olha só como foi potente isso aqui. A gente sempre está com Deus, sempre, 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 sempre. Basta a gente conseguir enxergar. Todos os mestres, todos eles vibram sempre no amor, porque eles entendem que essa realidade que a gente está vivendo aqui é uma realidade ilusória, né? Hoje a física quântica explica isso, né? A matéria não é matéria, é energia. Nada se encosta realmente, tudo é um campo vibracional, né? E a gente está aqui para ter essa experiência das emoções, e conseguir transitar nelas é muito, 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 muito elevado, tá? Vou dar um spoiler do que a gente vai falar amanhã. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua direita, delícias perpetuamente. Salmo 16:11. Eu procurei o caminho para Deus a minha vida inteira. Daí Deus fala, sei disso. Olha só, gente. Então, amanhã a gente vai estar falando no capítulo 2, tá? Foi muito bom estar com vocês. 7 horas. Solzão batendo aqui. Ai, tá. É bom espreguiçar. Esse momento de contemplação, momento de só agradecer a toda essa ação que a gente fez, essa leitura, né? Todas essas palavras que a gente falou estão ecoando pelo universo, levando, né, e agregando. Que bom ter vocês aqui. Nós somos massas similares. E vamos fazer com que cada vez mais a gente agregue dentro disso, né? Mais massas similares de vibração de amor, de harmonia, de alegria, a gente consiga colapsar. Essa é a intenção desse dia de hoje. Valeu? Tamo junto. Até depois de qualquer fim que poderia existir, mas não existe fim, então a gente tá junto. Só fala que tá junto. Tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão. E amanhã estamos de volta aqui com muito amor no coração. Tchau!